Ontem o Botafogo venceu o Cienciano por 1 a 0, resultado que acabou não sendo necessário para o time avançar de fase. Mas no vídeo de hoje eu vou fazer diferente do que a maioria vem fazendo, somente criticando, batendo nos jogadores. Eu vou tentar trazer um conteúdo mais aprofundado para vocês, mostrando quais foram as definições táticas do técnico Rodrigo Belão nesse jogo e qual pode ser o futuro do Botafogo daqui para frente com ele no comando. É claro que não sabemos se ele vai ser efetivado, se o Botafogo vai contratar outro técnico, mas já tivemos mudanças táticas significativas na equipe do Botafogo nesse confronto e eu vou te mostrar todas elas no vídeo de hoje. Só é importante que você deixe o like aí embaixo, que tu compartilhe esse vídeo nos grupos de Botafogo de WhatsApp. E se você gosta de conteúdo aprofundando mais o jogo, você conseguindo entender de fato, sentando ali no sofá e conseguindo entender o que o teu time tá fazendo dentro de campo, você tem que se inscrever aqui no nosso canal. Você precisa se inscrever aqui no nosso canal, é de graça, beleza? Vem comigo. Então ontem o técnico Rodrigo Belão fez algumas mudanças na escalação do Botafogo e também no sistema tático da equipe. O Botafogo com Franklin Carvalho jogava de uma maneira e com Rodrigo Belão jogou com outra. Ele mudou o posicionamento dos jogadores e a lógica no qual o Botafogo atacava e a lógica também no qual o Botafogo defendia. Então vamos começar a entender. Ele deixou o Arlisson como goleiro titular, mais pra frente ele acabou saindo ali com um corte no rosto e quem entrou foi o Gabriel Batista, que 6 por meia dúzia na minha opinião. Na lateral direita ele colocou o Vitinho como titular, que tinha um papel muito importante taticamente, calma que eu já vou te mostrar. E na zaga ele manteve o Ferrarese e o Justino e colocou o Alex Telles como lateral pela esquerda, que tinha também um papel tático muito importante no jogo do Botafogo. Eu acredito que pode ser assim daqui pra frente também em outras partidas. E ele mudou o Botafogo para um 4-3-1-2, com a lógica de ter 3 volantes no meio de campo. O Huguinho sendo esse cara de maior sustentação, protegendo o funil e muitas vezes baixando entre os zagueiros para fazer essa saída de bola do Botafogo. O Medina mais aberto pela esquerda e o Danilo mais aberto pela direita, com a lógica dele ter esses dois caras funcionando como meias e não somente como volante. Quando você tem jogadores da qualidade de Danilo e de Medina, você precisa deixar eles com liberdade para jogar. E o Montoro, de fato, centralizado, jogando como um camisa 10. Com Belão não teve Montoro aberto pela esquerda nem Montoro aberto pela direita. A lógica dele era ter o Montoro funcionando como esse meia criativo do time. E aí podendo ser a ponta de um losango, porque você tinha Montoro, Danilo, Huguinho e Medina. Formava um losango no meio de campo. Então, da mesma forma que tu pode ler esse sistema tático como um 4-3-1-2, você também poderia ler como um 4-4-2 losango, já que você teria dois centroavantes, Arthur Cabral e Danilo Pereira, dois caras de maior mobilidade. E assim, eu vi bastante da ideia do Rodrigo Belão de ter o Danilo Pereira funcionando muitas vezes baixando, mas também dando peso e sobrecarregando a última linha do adversário. A mesma coisa o Arthur Cabral, dele ter esses dois caras com potencial para infiltrar, mas também com potencial para jogar de costas. E aí você teria esses 4 caras aqui no meio de campo. O Medina funcionando como meia por aqui, o Danilo como meia por aqui e o Montoro funcionando como essa ponta desse losango aqui do Botafogo. Até para deixar bem explicado para vocês, esse desenho aqui, ó. Essa era a ideia ontem do Rodrigo Belão de ter esses jogadores do Botafogo nessas posições. E aí a ideia dele quando o Botafogo tinha a posse de bola era ter o quê? O Vitinho funcionando, dando essa amplitude para o time e profundidade aqui pelo lado direito. Então o Vitinho tinha muita liberdade para atacar e a mesma coisa acontecia do outro lado com o Alex Telles. Então quando o Botafogo tinha a posse de bola, o desenho da equipe ficava na maior parte do tempo dessa maneira aqui. O Huguinho podia dar um passo um pouco mais à frente, mas também podia baixar para fazer essa saída de 3 acontecer, para liberar ainda mais Vitinho e Alex Telles para funcionarem como se fossem pontas, como se fossem alas. E, ao mesmo tempo, você podia ter um meio de campo sobrecarregado, com Montoro, com Medina, com Danilo Pereira podendo baixar, Arthur Cabral também podendo baixar para jogar. Então essa era a ideia do técnico Rodrigo Belão. Foi assim que ele distribuiu o time do Botafogo dentro de campo. Enquanto isso, o Botafogo enfrentava, no primeiro tempo, um 4-4-2 do Cienciano, que poderia se tornar facilmente uma linha de 6 jogadores atrás, porque os pontas, né, poderiam baixar, manteria esses 4 aqui atrás e poderia facilmente se tornar essa estrutura aqui no time do Cienciano, se eles precisassem recompor acompanhando os laterais do Botafogo. E na maior parte do tempo eles precisavam, porque os laterais do Botafogo estavam muito em amplitude e muito lá na frente. Então esse foi o desenho tático da partida no primeiro tempo.
E, assim, podemos dizer que funcionou em vários momentos. O Botafogo teve algumas oportunidades de gol, teve uma chance perdida de forma absurda pelo Arthur Cabral, mas a lógica do Botafogo muito de ter Montoro, Medina, Danilo, esses caras para encontrar esses passes nas costas da última linha do adversário. E aí o Danilo Pereira tinha um papel muito importante de infiltração e o Arthur Cabral também. Até funcionou. Saiu o gol do Danilo Pereira dessa maneira, na falta cobrada rápida pelo Montoro, que ele encontra o Danilo Pereira que dribla o goleiro e faz o gol bem cedo. E a torcida do Botafogo com certeza pensou, cara, dá pra vencer esse jogo. Mas depois o Botafogo perde aquele gol com o Arthur Cabral, que assim, é um gol muito perdido, é bem verdade. Depois teve o gol anulado pelo Danilo, depois vai ter um pênalti que foi marcado no campo, mas que depois foi anulado, não porque não foi pênalti, porque o pênalti realmente aconteceu lá no segundo tempo, mas por uma falta do Vitinho no início da jogada. Então o Botafogo produziu, não produziu como deveria ter produzido pela fragilidade do adversário. Eu volto a repetir, o Cienciano é um time muito fraco tecnicamente, e quando sai da altitude isso fica escancarado. Eu acredito que o Botafogo, pelas peças que tem, se tivesse todo mundo jogando no seu mais alto nível técnico, coloca o Danilo no auge dele no Botafogo. O Medina jogando mais, que eu sei que ele joga mais do que isso. Botafogo, uma noite mais inspirada, poderia ter feito um placar maior e ter sonhado com essa virada. Mas, obviamente, o grande problema foi ter tomado aquela goleada histórica por 6-1 jogando contra o Cienciano lá. Então, essa era a lógica do Botafogo. É claro que no segundo tempo, com a medida que o tempo foi passando, essa lógica poderia ir mudando também, porque o Alex Telles é um jogador que ele não vai ficar preso aqui o tempo todo. Ele pode se movimentar para dentro em vários momentos. Depois ele colocou o Matheus Martins, colocou o Júnior Santos, ele colocou caras que participam mais pelo lado do campo como se fossem pontas. No início do jogo ele entrou mais com meias e funcionou com esses caras dando amplitude, com a ideia de chegar na linha de fundo com eles, de ter um contra um com eles. Então isso foi mudando também no decorrer do jogo com as peças que entravam no time do Botafogo, mas a primeira estrutura do técnico Rodrigo Belão foi essa. Vai se repetir esse 4-4-2 losango, a gente pode ler dessa maneira, um 4-3-1-2, depende de como você quiser ler o sistema tático. E depois para o Botafogo atacar, pode se tornar um 3-2-5, né, de sobrecarga na última linha, com o Montoro entrando aqui, e ficaria um 3-2-5 bem moderno. Então tem várias formas de você ler esse sistema tático, mas as peças se movimentam dentro de campo. Também é muito pouco tempo de treino ali do Rodrigo Belão. É claro que ele já conhece o Botafogo, conhece os jogadores, mas é repetição, cara. É repetição no futebol. Uma mudança também que aconteceu no Cienciano que dificultou mais a vida do Botafogo no segundo tempo foi o time saindo desse 4-4-2 na hora de marcar para definitivamente marcar em um 5-3-2. 5-3-2, que poderia se tornar um 5-4-1, e acabou criando mais barreiras ainda para o Botafogo infiltrar, tirando mais espaço ainda do Botafogo. Eles, como tinham uma vantagem muito larga, eles tinham essa ideia de proteger a vantagem, cara. O Cienciano praticamente não levou perigo ao gol do Botafogo. Levou, sim, em alguns momentos, pela exposição que o Botafogo estava tendo, né, no segundo tempo já bem mais exposto, tentando gol de qualquer maneira. Mas eles tinham uma vantagem muito grande para defender. Então eles não precisavam se lançar para o campo de ataque, ceder espaço para o Botafogo. Futebol é um jogo de xadrez. E o Botafogo do Rodrigo Belão nesse segundo jogo pegou um jogo muito complicado. É complicado, cara, tu tirar uma desvantagem dessa, porque o adversário vai jogar com o bloco lá embaixo, vai tirar teu espaço, vai te complicar muito. Mas essas foram as primeiras impressões do Botafogo do Rodrigo Belão. Um time que tenta se impor, ainda vejo esse Botafogo deixando espaços em transições defensivas para os adversários, espaços que podem ser aproveitados quando você pega times mais fortes. Então assim, eu acredito que é algo que precisa ser corrigido desde o trabalho do Franklin Carvalho. Sempre foi um Botafogo que deixava muito espaço, atacava com bastante gente, até gera possibilidade de gol, finaliza, mas na hora de defender tem sérios problemas pela exposição, que acaba ficando 1 contra 1, 2 contra 2, contra-ataques muito perigosos para os adversários. Mas é isso, cara. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Próximo jogo do Botafogo, segunda-feira, contra o Atlético Paranaense. Vai dar pra gente analisar um pouco mais, que você vai pegar um adversário que também vai se lançar pro campo de ataque. A gente vai ver como é que vai ficar o Botafogo sendo pressionado, como vai ser o Botafogo mais defensivamente também em organização, e como vai ser o Botafogo construindo desde lá de trás. Vai dar pra gente perceber um pouco mais das lógicas aí do trabalho do Belão. Se ele for mantido até lá, né, cara? A gente não sabe, futebol pode mudar tudo do dia pra noite. Mas é isso, infelizmente o Botafogo não conseguiu o resultado. Conseguiu a vitória, mas não conseguiu o resultado que daria a ele a classificação para a próxima fase, mesmo diante de um adversário fraco. E eu acho que é isso que mais frustra o torcedor do Botafogo. Porque se tu é eliminado por um time forte, tu fala, ah, beleza, cara, foi eliminado por um time forte, poderia acontecer. Mas quando você é eliminado por um time inferior a você, fica uma sensação bem complicada. E é isso, fui!